O Opus 10 é um livro da última fase do Manuel Bandeira, né? Porque ele tem uma primeira fase anterior ao modernismo, né? Em que ele é um poeta simbolista, ou pós-simbolista, ou como se diz, penumbrista, né? Um poeta de temas menores, né? Muito preocupado com a sua doença e com o seu drama pessoal, né? Depois ele tem uma segunda fase, que é essa fase ligada ao modernismo e cujo grande livro é o Libertinagem de 1930. E depois ele tem uma última fase, não é? Que é essa fase na qual o Opus 10 está incluído. É uma fase em que ele está brincando muito com a poesia, não é? Ele vai, nesse período final, por exemplo, fazer alguns jogos poéticos que vão lembrar o concretismo, não é? Ao mesmo tempo ele vai o tempo todo retomar as formas da tradição, não é? Consoada. Quando a indesejada das gentes chegar, não sei se dura ou caroável, talvez eu tenha medo. Talvez sorria ou diga, alô, iniludível. O meu dia foi bom, pode a noite descer. A noite com os seus sortilégios. Encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. O que é interessante em Opus 10 é que o livro nasceu de uma encomenda, né, de dois poetas da chamada geração de 45. Eles estavam produzindo livros artesanais, uma editora chamada Edições Hipocampo, lançaram o poema A Mesa, do Carlos Drummond de Andrade, numa edição artesanal, e em seguida convidaram o Bandeira, não é, para integrar essa coleção. E ele mandou para esses jovens poetas, bem mais jovens do que ele, um conjunto pequeno de poemas, são 21 poemas, e deu esse título de Opus 10, não é? Que é interessante porque é o 10º livro de poesia que ele está lançando, né? Se forem incluídos aí também os livros de poesia traduzida do Manuel Bandeira. Então parece que ele está sinalizando, não é, digamos, um balanço de trajetória, e está, na verdade, evocando ou retomando as experiências modernistas, né? Então a ironia que eu acho que essa história contém é essa. Os poetas da geração de 45 recusavam, não é, o legado modernista, porque achavam que essa poesia era uma poesia muito rebaixada, formalmente e tematicamente, não é? Encomendam para um grande poeta modernista um livro, e esse poeta modernista manda para eles aquilo que ele sabe fazer, não é? Que é uma poesia coloquial, de temas menores, não é? Ao mesmo tempo sabendo extrair desses temas menores, não é, assim, uma densidade poética muito grande, que essa sempre foi a especialidade do Bandeira, né? Os poemas parecem simples, parece que qualquer um poderia fazer, não é? Mas que na hora que você despende um tempo lendo aquele poema, né, você percebe que ele tem uma arquitetura e uma armação muito sofisticada, não é? Aludindo a uma série de questões. Lua nova. Meu novo quarto virado para o nascente. Meu quarto, de novo a cavaleiro da entrada da Barra. Depois de 10 anos de pátio, volto a tomar conhecimento da aurora. Volto a banhar meus olhos no menstro incruento das madrugadas. Todas as manhãs, o aeroporto em frente me dá lições de partir. Hei de aprender com ele a partir de uma vez, sem medo, sem remorso, sem saudade. Não pensem que estou aguardando a lua cheia, esse sol da demência vaga e noctâmbula. O que eu mais quero, o de que preciso, é de lua nova. Quer dizer, a grande especialidade do Bandeira, e a crítica sempre admirou isso nele, é extrair grande poesia, não é, de coisas pequenas. Fatos do cotidiano, conversas que ele ouve no bonde, não é? Casos que os amigos contam. Quer dizer, ele mesmo vai dizer que é uma poesia de circunstância, né? Que a poesia dele é uma poesia de circunstância, e por isso ele chama de poesia menor, inclusive. Quer dizer, ele não é um poeta que ele pretende fazer grandes voos poéticos, abstrações, embora ele toque, né, muito profundamente em temáticas que são importantes, a começar pelo próprio tema da morte, mas é um poeta que ele sempre quis, não é, esse voo lírico, digamos, menos encorpado, né, menos armado, né, um poeta mais simples, mais despojado. E em Opus 10 ele leva isso, talvez, é um dos livros em que isso está mais evidente, né? Boi Morto. Como em turvas águas de enchente, me sinto a meio submergido entre destroços do presente, dividido, subdividido, onde rola enorme o boi morto. Boi morto, boi morto, boi morto. Árvores da paisagem calma, convosco altas, tão marginais, fica a alma, a atônita para jamais, que o corpo, esse vai com o boi morto,
Boi morto, boi morto, boi morto. Boi morto, boi descomedido, boi espantosamente, boi morto, sem forma ou sentido ou significado. O que foi, ninguém sabe. Agora é boi morto, boi morto, boi morto, boi morto.